Bom dia, como está sendo essa manhã de domingo? Vamos abordar um tema que está no coração de cada mulher, a saúde feminina. Nesse programa, exploraremos como a medicina integrativa está redefinindo os cuidados ginecológicos, oferecendo abordagens mais completas e personalizadas para o bem-estar das mulheres. A saúde feminina é um universo vasto, com nuances que vão desde a prevenção até o tratamento de condições específicas. Cada fase da vida de uma mulher traz desafios e perguntas únicas. É especial que tenhamos uma compreensão clara de como enfrentá-las de forma eficaz e sensível. Temos a honra de receber hoje a doutora Marcela Fiadeiro, uma ginecologista apaixonada pela medicina integrativa. Ela nos ajudará a entender melhor como a ginecologia e a medicina integrativa se interligam. Se durante o programa você tiver alguma pergunta, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e envie sua questão. Não saia daí. O programa Meu Doutor volta já. A saúde feminina é um campo que precisa de uma atenção especial, não apenas por suas complexidades médicas, mas também pela necessidade de um cuidado que envolve todos os aspectos do bem-estar da mulher. Trata-se de, além do tratamento de sintomas, abrangendo a prevenção, o bem-estar físico, mental e emocional. Para isso, temos o prazer de receber a doutora Marcela Fiadeiro, uma ginecologista obstetra titulada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASO. Ela também é especialista em endoscopia ginecológica pelo Hospital Materno Infantil de Goiás e possui pós-graduação em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, enriquecendo sua prática médica com atendimento abrangente. Doutora Marcela, agradecer a sua presença nesse domingo para a gente tratar de temas importantes para a saúde da mulher. Bom dia, gostaria de agradecer a presença nesse programa tão importante e levar informações sobre a saúde da mulher à casa de cada uma. Perfeito. Marcela, vamos começar com uma questão básica que pode ter uma dúvida de muitas pessoas que nos assistem. A partir de qual idade é recomendável que uma mulher comece seu acompanhamento ginecológico? Bom, o ideal é que a partir da primeira menstruação, aquela criança ou adolescente, ela já vá ao consultório ginecológico. Ali, naquela consulta, a médica vai explicar sobre a menstruação, vai explicar sobre a higiene íntima, o uso de absorventes, vai explicar um pouco sobre a genitália, como é que é a genitália, como que essa relação que aquela adolescente passa a ter com isso. Vai explicar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, como evitar isso daí, e vai abrir esse canal para que toda vez que essa adolescente tiver algum problema, tiver alguma dúvida em relação à saúde ginecológica, ela procure o seu médico. É importante nessa primeira consulta a questão do desenvolvimento das mamas, da genitália, Exatamente. Né? Um desenvolvimento precoce ou retardado, né? Geralmente a menstruação ela vem com transformações para essa adolescente e elas ficam inseguras se aquilo que está acontecendo é normal, se não é normal. Então é muito importante ela receber a orientação de um especialista e acalmar, né? Porque tudo acontece ali, naquela mudança hormonal, tudo pode acontecer. Tranquilo. E a partir daí tem as consultas periódicas, né? Exatamente. Muitas mulheres expressam desconforto quando fazem o exame de Papa Nicolau, vai lá colher a famosa prevenção, né? Poderia nos explicar por que esse exame é tão importante e a partir de que idade, com que frequência deve ser realizado, Marcela? Realmente não é um exame muito confortável, né, doutor? Mas quando a mulher entende o motivo que ela precisa fazer aquele exame, eu acho que fica mais tranquilo. O exame tem o objetivo de ver as células do colo do útero, né? Se existem lesões nessas células e, caso exista, fazer o tratamento muito precoce para que não chegue a uma doença como um câncer. Então, a ideia do exame é exatamente essa. A partir de que momento eu começo a fazer esse exame nas mulheres? Já é consenso que aquela mulher que não tem relação sexual, ela não precisa fazer o exame. Outra coisa é que, a partir do momento que ela tem a relação sexual, quando ela começar, assim, o Instituto Nacional do Câncer, ele indica que a partir de 25 anos até os 64, ela faça esse exame. Mas, se ela fizer 2 exames consecutivos no intervalo de 1 ano e os 2 derem negativos, ou seja, não existe lesão
naquelas células, ela pode fazer a cada 3 anos. Não precisa ir Perfeito. anualmente mais. É importante frisar que o desenvolvimento do câncer, principalmente do colo do útero, ele é lento, né? Lento. Então, se você vai pelo menos a cada 2 anos, você vai ter um diagnóstico precoce e vai tratar. Sim, E o câncer de colo do útero é a principal causa de mortalidade nas mulheres. exatamente. É um exame simples, tem um certo desconforto, mas nada que não possa ser suportado, e de baixo custo. Muito baixo custo. Então, não se pode aceitar que tenha essa mortalidade tão elevada, né? Então é importante essa periodicidade, e eu acho que o acesso na medicina suplementar é muito fácil desde que se tenha plano de saúde. Nosso desafio é permitir que as mulheres tenham acesso no serviço público. Né? O que a gente percebe no serviço público, doutor Gutenberg, é assim, muitas usuárias fazendo os exames, a gente sempre testando as mesmas pacientes. Então, o grande desafio do serviço público é buscar aquela paciente que não fez o exame, não faz o exame. Essas pacientes, geralmente, elas não fazem o exame porque elas entendem assim, eu não sinto nada, então eu não preciso fazer o exame. E necessariamente o câncer, ele não traz sintomas, né? Na fase inicial ele não dá sintomas, então não significa que se eu não sinto nada, eu não tenha que fazer o exame. Não, é um exame preventivo, eu preciso fazer, independente se eu tenho sintomas ou não. Então o grande desafio da saúde pública é esse, é a gente pegar aquela mulher que fica ali no cantinho dela e que ela não consegue, ou ela não acha necessário também. Hoje a gente tem um desafio maior, que é ter o ginecologista no centro de saúde, no posto de saúde, né? Nas clínicas de saúde da família, que não tem. Então a gente tem um déficit enorme de profissional e as pacientes não estão tendo acesso, o profissional também. Além dessa cultura de só procurar quando tem sintoma, não está tendo profissional disponível. Né? Sim. Agora, uma coisa importante também é diferenciar a realização do Papa Nicolau, da prevenção do câncer de colo do útero, e o tratamento de infecções vaginais, né? Porque as pacientes confundem muito, e é comum o corrimento, as infecções vaginais por uma série de causas, clima, o uso de calça apertada o tempo todo, a queda da imunidade, o uso de antibiótico, de anticoncepcional e tal, e confundem com o exame de prevenção. Exatamente. Né? O que é que você orienta com relação a isso? Elas, assim, o que a mulher precisa entender, doutor, é que a mulher ela nunca é sequinha. A mulher ela produz secreção, porque, né, o canal vaginal é cheio de glândula e esse canal vaginal produz secreção. O que a mulher precisa entender é que se essa secreção começar com cheiro forte, começar a incomodar, coceira, irritação, alteração de cor, provavelmente tem uma infecção ali e ela precisa ser tratada. Mas secreção, a mulher sempre terá, né? Uma coisa que a gente vê muito na prática, doutor, é a mulher fazer ducha vaginal diário, né? No intuito de querer tirar aquela secreção, né? E assim, isso não tem significado nenhum, pelo contrário. Dependendo, às vezes não é com a ducha, né? Aí introduz até outro pseudomedicações e tal, que afeta o pH, e faz você com que tira a as proteção natural. Crônica, né? Exatamente, você tira a proteção natural daquela vagina. Então não pode qualquer acontecer intervenção, isso. procure o ginecologista. Procure o ginecologista. E assim, a higiene ela é feita na parte externa, né? Onde tem os pelos e onde tem os lábios. Você não precisa ir além. E outra coisa também é a importância do tratamento do casal. Sim. Eu também sou ginecologista e a dificuldade que a gente tem é fazer o casal fazer uso da medicação, né? Sim, porque senão você tem no caso de uma infecção, né? Contaminando e a mulher sofrendo e o parceiro não coopera, não participa. Sim, e o processo se cronifica. E aí tem uma série de repercussões, né? No relacionamento pessoal, conjugal, sexual e tal, né? Completamente. Como é que é esse drama no seu dia a dia do consultório? Então, em relação a essa questão do casal, do alinhamento do casal, isso é o mais importante. A gente fala, assim, eu comecei a fala falando assim, que bom que a gente vai trazer informações sobre a saúde feminina para as mulheres. E, na verdade, a saúde feminina ela tem que também chegar aos ouvidos dos homens. Perfeito. Não é, doutor? Perfeito, é isso aí. Se o homem não conhecer a saúde feminina da mulher, a sintonia, não vai haver sintonia. Então, ele precisa entender algumas questões.
inclusive as questões de libido, né, da mulher. Existe situações em que a mulher é cobrada, né? Então, o que está acontecendo? Vida, né? Tem tudo isso que nós vamos falar mais na frente. A gente vai falar mais na frente sobre isso. E com relação à escolha do uso anticoncepcional? Injetável, oral, né, subcutâneo, tem ali na vários pele hoje no mercado, né? Então, assim, as opções são imensas. E o que é importante a gente saber? Qual é o melhor? O que eu devo usar? O que eu não devo? Qual é o melhor? Esse é melhor que outro e tudo. Não existe o melhor e o pior, existe aquele adequado para a mulher naquela fase de vida que ela se encontra, né? Então, o que acontece? A mulher, ela chega com a demanda até o profissional profissional tem que avaliar aquela condição que ela se encontra, né? A idade, se ela está amamentando, se quer menstruar ou não, se a menstruação é uma coisa ruim para ela. Se tem cólica, se não tem. Exatamente. E dentro do contexto, ele oferecer as opções que ela pode e ali ajudar nessa escolha. A pressão do antibiótico é bem personalizada. Do anticoncepcional é bem personalizado. Exatamente. Não é chegar no balcão da farmácia e pedir qualquer anticoncepcional. Às vezes a vizinha se deu super bem com aquele anticoncepcional e eu acho que eu vou ter essa mesma resposta. E não, cada corpo é diferente. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes disso eu queria discutir um pouquinho com você sobre a questão da menstruação. É necessário, é preciso menstruar, não é? Qual a importância disso? Outra coisa que apavora muito é que existe esse mito, né? Que a mulher ela tem que menstruar, ela precisa menstruar para dar o sinal que está tudo ruim. A gente precisa individualizar sempre, doutor. A gente tem que individualizar cada mulher, cada queixa, cada corpo que chega ali para você. Tem mulheres que menstruar para elas é uma tortura, né? Elas não gostam de ver o sangue, elas não gostam de sentir, não é que elas não gostam, ninguém gosta de ter cólicas, ninguém gosta daquela TPM que tira a gente do equilíbrio todo mês. Então, assim, por que a gente vai deixar essa mulher sofrendo? Por outro lado, tem aquele perfil da que gosta de menstruar porque se sente, tem identidade. Sim, e tá tudo bem, né? Agora, então, mas aquela que não gosta, ela tem a opção e não tem problema. Abordou isso até para desmistificar um fato, que inclusive tem um livro do colega que já faleceu, que é muito renomado aí na reprodução humana, que é o Elzimar Coutinho. Sim. Menstruação, que foi muito criticado, né? Sangramento, menstruação inútil. Eu tenho esse livro desde a primeira edição, mas o Elzimar cometeu ali uma impropriedade. A mulher não precisa menstruar, ponto. Mas se a mulher não menstrua normalmente, tem alguma coisa errada. Concorda? Sim. Você não precisa menstruar desde que você use anticoncepcional, use medicação contínua. Mas se você não menstrua, você tem uma síndrome de ovários policísticos ou qualquer outra alteração hormonal, como hipertireoidismo e hipotireoidismo. Então, a mulher não precisa menstruar, mas se ela não menstrua naturalmente, tem alguma coisa errada, não é isso? Sim. Tanto é que assim, a gente espera que a mulher comece, né, o seu ciclo menstrual ali por volta de 12, 13 anos e 15, 16 ela não menstruou, a gente começa a investigação, né? Hipotireoidismo, né, a investigação hormonal, por quê, o que está acontecendo. E se ela menstrua todo mês e de repente ela não está usando nenhuma medicação, é claro que a gente tem que investigar. Marcela, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos dar um intervalo e logo retornaremos, que o assunto está bem empolgante, bem interessante, e você que nos assiste, não sai daí. No bloco anterior falamos um pouco sobre os cuidados da saúde da mulher e principalmente sobre os métodos contraceptivos e como realizar a escolha do melhor para você. Você aí de casa que está assistindo o programa, surgiu alguma dúvida? Envie sua pergunta apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Doutora Marcela, reiniciando aqui o segundo bloco, vamos falar sobre secreção vaginal. É um assunto frequente que preocupa as mulheres, pode indicar problemas ou não, a gente discutiu um pouco no bloco anterior, mas vamos aprofundar melhor sobre isso. Tem aquelas mulheres que produzem naturalmente, tem um excesso de muco que confunde e tal. Como é que a gente orienta? Sim. Tem que necessariamente ir ao consultório, tem que necessariamente fazer o exame especular? Porque às vezes a paciente chega no meu consultório, não doutor, estou com corrimento, estou com secreção e tal, veio do colega, lhe examinou, não, passou uma pomada tal. Qual a importância do exame físico para orientar, para diagnosticar e para fazer a prevenção e não evitar que esses escorrimentos que tanto incomodam se tornem crônicos, ou esclarecer a mulher que aquela ali é uma mulher que tem produção aumentada de muco, né? Perfeito. Doutor,
a primeira coisa que a gente precisa entender é que o diagnóstico da secreção é clínico, né? Eu não preciso fazer um exame de Papa Nicolau para poder identificar aquela secreção. Mas o exame especular eu preciso fazer. Exame físico, né? O exame físico eu preciso fazer. Vai colher o material para prevenção. A prevenção é para ver se eu tenho células de câncer. Isso é né? uma coisa que se confunde bastante. O paciente acha que teve até entre os profissionais, às vezes, tem essa confusão. Exatamente. Então, eu coleto o meu exame de prevenção para saber se eu tenho células de câncer. O meu exame especular, eu vou ver ali a característica daquela secreção, eu vou ver se existe alguma lesão naquela vagina que possa estar causando esse desconforto ou uma secreção mais aumentada. Eu vou ver a cor daquela secreção, eu vou ver a textura, eu vou ver outras coisas que vão me indicar se aquela secreção tem ou não uma infecção. Né? O cheiro, né? E aí sim eu vou orientar aquela mulher. Se aquela secreção que ela traz para mim é uma secreção fisiológica dela, às vezes é mais aumentada, mas é tudo bem, ou se aquela secreção realmente é uma secreção que tem infecção associada e eu preciso tratar. Que tem que tratar, perfeito. E mais uma vez, o tratamento é do casal. Do casal, do casal. Pode tratar só a paciente. Exatamente. Outra questão importante é dor e desconforto durante a relação sexual. A queixa comum, qual a importância da intensidade, se é normal um desconforto ou não? Sim, algumas pacientes relatam esse desconforto e, dependendo da posição ali do casal, vai ter o desconforto, né? Mas esse desconforto é um desconforto passageiro, né? Que você consegue com outras posições melhorar isso daí. Agora, se é aquela paciente que te traz um desconforto ela evita de ter relação, e vai aumentando, ela evita aquela situação, causa e aquilo vai aumentando na vida sexual do casal, precisa ser investigado. Alguma coisa está errada. Pode ser uma doença ginecológica, uma adenomiose, uma endometriose, mas pode ser também doenças que não são ginecológicas e que possam estar afetando ali também. Os problemas intestinais que pode levar a uma que é muito próximo, intestino, bexiga, né? Relação anatômica ali. Né? Isso. E até a questão hormonal também pode ser investigada, dependendo da fase de vida que essa mulher começa a apresentar esses sintomas. Então precisa, sim, de um especialista, escutar essa mulher e, junto com ela, identificar se aquilo realmente merece uma investigação ou não. E uma coisa importante para a gente aproveitar até esse momento para tentar esclarecer, né, e até desmistificar, é a questão da endometriose. Né? A endometriose hoje está em voga. De repente tem alguma figura famosa na cidade, num país que teve endometriose, aí vai para a capa da Veja. Como se endometriose fosse uma coisa nova. Uma coisa nova, né? A gente trata isso há milênio, né? Então não tem nada de novo e tem acontecido no meu consultório. O paciente tem uma cólica, tem uma dor, não tem relação nenhuma com o ciclo menstrual, com a menstruação, e chega no meu diagnóstico, um diagnóstico de endometriose. Sim. Apavorada porque fulano teve, porque esse cara, como se fosse uma coisa nova. E aí você examina, você pede uma ecografia transvaginal, você pede ali uma ressonância magnética e não tem nada, né? Então a endometriose, só para esclarecer, é importante, causa dor, causa desconforto, nos casos graves precisa de cirurgia, dependendo da localização pode evitar a gravidez, mas tem que saber diferenciar, nada como ginecologista para desmistificar isso. Nem toda dor é endometriose. Não sei como é que está isso no teu consultório. Sim. Elas já vêm com o diagnóstico delas mesmo, né, doutor? Não, até porque... E é muito difícil a gente tirar isso da cabeça delas, e até né, porque tecnicamente. A endometriose leve é assintomática. Sim. Né? Então tem que tratar com bastante prudência, né? Bem, falando sobre saúde da mulher, um fator que é importante é a libido, né? Que ela pode afetar a qualidade de vida da mulher, né? E como é que você tem focado isso, tem tratado? Porque a queda do libido tem uma série de causas, desde o relacionamento com o casal, até os problemas da tireoide e tal, né? A questão da menopausa, a questão hormonal. Me conta aí, como é que você aborda isso no consultório? Doutor, hoje quase 100% das queixas do consultório é a queda da libido, né? Às vezes não existe libido ou a libido está muito baixa. E eu gosto muito, né, de contextualizar essa paciente, né, com o que a gente tem de estudos sobre essa questão da sexualidade feminina. Tem uma psiquiatra
a doutora Rosemary Basson. Ela é especialista nessa questão da saúde feminina e ela descreveu o ciclo da resposta sexual feminina de uma maneira que deixa a mulher numa situação de menos culpa, porque ela descreve, né, a resposta sexual feminina não a partir do desejo e da libido. Né? Ela descreve que na mulher, a grande maioria das pacientes que têm queixa de falta de libido, elas são sexualmente saudáveis. Né? Por quê? Porque a resposta da mulher a esse contato sexual, ele começa, muitas vezes, o desejo ele vem depois da excitação. Então, o contato sexual, ele começa com a aproximação, com a afeição do parceiro, com a ligação, com os carinhos. E depois da excitação, essa mulher, ela pode ir para o desejo. E aí ela pode ou não ir para o orgasmo, que é uma coisa também que, assim, várias mulheres relatam uma relação sexual satisfatória, prazerosa, mas sem o clímax. Sem ter tido orgasmo, né? Então, se você pegar a resposta masculina, ela começa no desejo, excitação, orgasmo e recuperação. A feminina não. Ela pode começar a partir da excitação e ela faz um círculo. Então, é a resposta sexual circular que a Basson descreveu. E isso tira muito peso das costas da mulher, porque ela acha que tem alguma coisa errada com ela. Não pode esquecer. E o parceiro acha que tem alguma coisa errada, ela não querer também. Não pode esquecer também a importância das questões externas, pressão no ambiente de trabalho, na ansiedade, completamente, pressão, assédio, isso interfere estresse. Completamente. E as mulheres, elas chegam até o meu consultório. Esse efeito no desempenho sexual, a mulher também. A Os mulher fatores também. externos do dia a dia, a pressão no ambiente de trabalho, o estresse, afeta bastante. E quando você pergunta para ela assim, tudo bem, e quando começa a relação, tudo é bom? É bom. Quando começa é bom. E isso está descrito que é fisiológico, da mulher, não tem nada de errado com ela. Uma coisa que já é consenso, que cansaço e atividade sexual no caso, né? Sim, sim. Então, e aí, doutor, o que acontece? Elas chegam com essa queixa e elas chegam com muita expectativa que uma testosterona ou um outro medicamento vai resolver aquele problema dela. Não vai. Você falou de testosterona, né? Uhum. É outra coisa que a gente precisa desmistificar. Primeiro que testosterona na mulher é baixa. Quem tem testosterona alta é homem. Sim, né? sim. Como é que você tem encarado essa... Sim, e a gente tem visto muita mulher fazendo reposição. E a masculinização da mulher por uso indevido e exagerado da testosterona. É o uso errado de um hormônio que é, assim, extremamente importante, né? A mulher, ela tem receptores para testosterona também, ela precisa desse hormônio, mas ela precisa de uma dose fisiológica para ela. Né? A dose da mulher, ela é infinitamente inferior à dose de uma testosterona masculina. Então, assim, hoje em dia a gente vê coisas, assim, mulher com reposição masculina, fazendo reposição masculina e criando os androgenismos, né? Então, mulher que ali vai aumentar o clitóris devido a um uso errado dessa medicação, desse hormônio, dessa reposição. E chamando isso de reposição, doutor. Isso não é reposição. Reposição hormonal dose tem deficiência, é quando você repõe a sua parte fisiológica. Perfeito, exatamente. Né? Não exagero para outros ganhos secundários que levam a uma série de problemas. Né? Exatamente. Queda de cabelo. Problemas hepáticos e por aí vai. Né? Problemas hepáticos, se você faz uma reposição oral, né, é muito perigoso. Você também tem aumento do clitóris. Perfeito. Né? E às vezes esse aumento é irreversível. A voz, a tonalidade. A voz, a alteração de voz, que também é irreversível. Né? Mas vamos falar sobre menopausa e climatério. Me conta aí como é que é a abordagem do seu consultório. Assim, menopausa é quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. Então, hoje eu menstruei, e aí passou 1 ano, eu deixei de menstruar. Bom, estou na menopausa. Né? Climatério é o período que antecede esse período. Então, assim, é um período que eu vou tendo diminuição do nível do meu hormônio, eu vou apresentando alguns sinais, alguns sintomas disso, mas eu não parei de menstruar ainda. Então, a mulher ela pode até ter uns ciclos mais ou menos regulares, mas ela já começa a sofrer. Lubrificação vaginal começa a ficar ruim, ela começa a ter alterações de labilidade emocional, ela começa a ficar mais irritada, ela começa às vezes a ficar mais chorosa. Então, isso tudo, perda de qualidade de vida, né? Perda de qualidade de vida e assim, começam os calorões, né? Os suores noturnos. Então, eu não preciso esperar a menopausa chegar para sentir isso.
né? E é clínico também, E é doutor. necessário tratar. É Foi necessário. sintomático, Assim, trata, né? a gente já tem milhões de estudos mostrando que o tratamento é mais benéfico do que maléfico, né? Perfeito. Então, assim, começou a ter a queda hormonal, a gente já pode começar a fazer a nossa reposição hormonal. E aí, assim, a gente observa que as mulheres que têm um estilo de vida mais saudável, que elas se alimentam melhor, com coisas menos inflamatórias, que ela tem uma atividade física, ela tem uma rotina, ela está mais conectada, mente, corpo, espírito, ela passa por esse processo com menos sofrimento. Perfeito. Marcela, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, infelizmente. Mas antes de encerrar, você fez pós-graduação em nutrologia e isso complementa a sua prática na ginecologia. Quais os benefícios da medicina integrativa em todo esse contexto da vida da mulher? E como ela ter acesso no serviço público à medicina integrativa? É exatamente isso, doutor. Querendo tratar essas mulheres de uma maneira mais personalizada, né? Eu busquei e identificando que não é só repor hormônio, né? Entrou na menopausa, eu vou repor o hormônio. E o hormônio que a gente repunha até um certo tempo atrás era assim, a mulher de 1,50 m, ela usava o mesmo hormônio de uma mulher de 1,80 m. E aquilo eu não me sentia confortável de fazer esse tratamento. Certo. E aí eu fui buscar através da alimentação, fui entender um pouquinho mais a parte da nutrologia, para tentar agregar e oferecer para a mulher um tratamento mais individualizado e mais eficaz. Marcela, eu queria agradecer a sua presença. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Vamos lhe convidar novamente para fazer outro programa sobre esse assunto extremamente interessante. Bom, eu que agradeço a oportunidade, doutor. Eu tenho o meu Instagram, que é a doutora Marcela Fiadeiro, e lá a gente coloca alguma coisa sobre essa questão, não só ginecológica, mas a questão integrativa, de como a gente pode, de maneira muito simples, tratar algumas coisas, algumas questões que a mulher apresenta aí ao longo da vida. Muito obrigado mais uma vez e obrigado pela audiência. Estaremos aqui no próximo domingo, às 10h30 da manhã, na TV Brasília, Canal 6. Até lá!